Olá, galera da segunda série, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Eu sou a Silene Félix, a sua professora do nosso componente curricular aí. Estamos na última aula e para essa última aula nós precisamos numa apresentação. Então, só para recordar, o meu sinal em Libras é uma referência ao meu sorriso e teremos aí os intérpretes que na sequência eu já apresento. Então, tudo bem? Preparando o título da nossa aula na tela. Vamos lá! Oficina de Criação Midiática, apresentando meu seminário multimediático. Então, hoje é o dia da apresentação. Então, já recordando, pegue seu material, deixa tudo organizado. Toda aula eu menciono sobre essa questão. Então, a capa do nosso mapa, este é o nosso componente curricular, Superar Desafios é de Humanas. Como que está dividido, né, ou estão separados os componentes, cada aula você teve aí com alguns professores estiveram aqui presentes, mencionaram todo o contexto da interligação do nosso componente. A habilidade principal para este momento, nós iremos analisar, discutir sobre questões sociais, acontecimentos que vão de interesse local ou global, tudo bem? Na atividade especificamente de hoje, vamos falar sobre o TED Talks. E aí, qual o objetivo? O nosso objetivo hoje é construir uma apresentação no estilo TED. Ficamos até esse momento falando, nossa, vocês precisam apresentar no estilo TED, pensando nas mídias, como que você iria fazer isso, qual o tema que você escolheu. Então, hoje é o momento. Você precisa recordar de todos os temas, todos os assuntos que nós discutimos e focar em um e apresentar o seu seminário, tudo bem? Então, para isso, você precisa lembrar, na apresentação TED é estilo uma palestra, um seminário, ok? Mas sobre um conteúdo que você pesquisou bastante, que você fez a curadoria e você tem domínio para falar sobre o assunto, tranquilo? Então, é isso que você precisa saber. Aí, pega ou pensa nas seguintes orientações para o seu seminário, aquela que eu mencionei. Então, pense em um tema que você achou interessante, escolha esse tema para a apresentação e, na hora da apresentação, pense o seguinte, as apresentações do estilo TED Talks têm, em média, 10 minutos, 18 minutos de duração, ok? De 10 a 18 minutos, não passa desse tempo. Pensa na sua apresentação, na construção da narrativa, como que você vai apresentar, tem que ser uma história planejada, algo que no final tenha um impacto ou leve as pessoas a algum tipo de reflexão. Esse é o objetivo. Professora, eu escolhi tal tema, mas ao final você tem que deixar as pessoas ali envolvidas, né, a plateia, o público-alvo, pensando, nossa, isso fez eu pensar sobre certas questões que eu não havia pensado até então, ou eu confirmo meu pensamento sobre tal situação. Só para recordar, então, pegue a questão de separar a apresentação da atividade, eu deixei mais algumas dicas. Escolha, então, como será essa apresentação, se ela for digital, toda a questão de elaboração, pense como que será o cenário, quantas pessoas participarão dessa elaboração, quem serão as pessoas envolvidas, isso é muito importante, tudo bem? Estes foram aí alguns dos temas que nós trabalhamos. Acho que eu nem vou fazer aqui a parte do sorteio por conta do tempo, mas nós falamos sobre a questão da juventude e cidadania, falamos sobre territórios e culturas juvenis, representatividade e representação, ações de engajamento social, falamos sobre desigualdades que impactam a vida dos jovens e muitos outros assuntos. Tanto que eu vou fazer uma revisão de alguns dos assuntos que nós comentamos. Até porque, tive uma dúvida aqui. Vai lá ao repositório, procure a aula e tire suas dúvidas. E qualquer coisa envie para nós, ou mesmo converse aí com o seu professor, que eu sei que o seu professor, sua turma aí, estão aí preparados para fazer um bom seminário. Tudo bem? Então, falamos um pouquinho sobre cada tema. Eu vou fazer só pequenos comentários, porque hoje o nosso seminário tem que ser o TED, hoje é o dia da apresentação. Então, nós falamos um pouquinho aí sobre esses assuntos que estão na tela. Vamos lá. Falamos um pouquinho sobre as estratégias de estudos, como que funciona, como você gosta de estudar, você faz marcações, você faz grifos, você faz anotações, faz mapa mental, qual é o seu estilo?
Como fazer a curadoria das informações, sabendo que temos diversas fontes de pesquisas, qual que seria indicada. Recordamos que eu mencionei que procurar em sites que falamos que são interessantes ou direcionados, sempre aqueles que têm gov.com.br, sites de instituições públicas, por exemplo, vou falar sobre saúde. Site do Ministério da Saúde, site de empresas e principalmente de universidades que falaram sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Foram essas dicas que nós vimos. Como fazer a citação? A citação direta, indireta, nós mencionamos. Teve alguma dúvida? Volta lá no assunto. Professora, eu começo a fazer a citação de uma narração. Como que funciona a redação? Eu mencionei, olha, no primeiro parágrafo, quais são as informações que são necessárias, ou importante que apareça no primeiro parágrafo. Se eu for falar ou parafrasear uma fala, como que eu faço? Tem também nessa aula. Falamos de modelos de argumentos, tá? Fizemos debates, vários debates. Tivemos um professor de filosofia que veio falar sobre a violência naturalizada. Essa aula aí nós ficamos 2 aulas falando sobre o contexto dos jovens, a sociedade, que muitas situações estão tão naturalizadas que a gente acaba perdendo a sensibilidade, ok? Um tema que apareceu relacionado à questão da representação e representatividade. A mulher no jornalismo, apareceram aí vários assuntos, tudo bem? Depois, falamos sobre, como eu falei, as desigualdades foram em vários momentos. Storytelling, fizemos alguns aqui, aquela história que chama a atenção, uma história impactante, né? Tem que ser a história que chama a atenção, não é qualquer história, uma história diferente, uma história que chama a atenção. Falamos sobre os influenciadores, os influencers, falamos sobre ODSs, quais são utilizada, quais estão presentes no seu projeto de vida. O seu projeto de vida, com certeza, vai focar em uma ou mais ODSs aí. Os ODS, né, que são os objetivos, né, de desenvolvimento. Falamos o que é ser protagonista, mencionamos como Malala, o Braille, falamos de pessoas na atualidade que são protagonistas e que fazem a diferença na sua cidade, na sua comunidade, pessoas também que fazem a diferença no mundo. Então, nós tivemos uma aula falando sobre essas pessoas protagonistas. Na sequência, entrou mais a questão de representação e representatividade. Também falamos sobre o que é afrofuturismo e afroperspectiva. A relação de entender a narrativa, entender a história através das pessoas que produziram essa história. Então, se eu vou falar de uma comunidade, de uma etnia, a Silene pode pesquisar como se fosse um estudo de caso, não indicado, mas eu posso conhecer sobre essa etnia, viver com eles, conviver, mas muito mais do que eu falar é quem nasceu naquela etnia, quem convive com aquela etnia, para falar sobre eles. Então, aquela etnia, por exemplo, seriam os produtores do conhecimento, porque sabemos que a cultura é diversa e toda a população tem muito a ensinar. Na questão do afrofuturismo, é a perspectiva ouvir a pessoa, né, negra e suas diversas diásporas aí e ver como que contribuímos desde Egito Antigo até hoje, né? Então, interessante falar sobre isso. Uma aula também fizemos uma apresentação de podcast, você ficou aí para criar uma vinheta, pensar numa saudação, como que seria o nome do seu podcast, o horário, como que funcionaria as apresentações, deixamos isso tudo por sua conta. Também, gente, vocês se recordam aí, lembra que o Márcio Snow, ele veio falar sobre zine, fez uma apresentação de zine, mostrou vários modelos de zines. Fiquei encantada nessa aula aí, tanto que vai ter uma surpresa aí em relação a essa aula. Essa aula foi sensacional, eu aprendi a fazer zines temáticos, foi muito legal. Então, falamos sobre zine, fizemos uma oficina de zine e, se você tem alguma dúvida, busque essas aulas no repositório, que você vai ter acesso, falar sobre qualquer um dos assuntos que mencionamos aqui. Tranquilo? E agora, aí eu falei também que vocês poderiam criar um Padlet, e acesso, um site da escola, um blog, enfim, ficaria da maneira de vocês para divulgar o assunto. Hoje, nós ficamos o tempo todo falando, jovens, como será a sua apresentação?
Jovens, como que você pensa no seu contexto? Se nós pedimos o tempo todo para vocês elaborarem um TED, nada mais justo do que eu criar o meu TED, né? Falando assim, fala, seja protagonista. Então, apresentando o meu TED, mostrando a minha responsabilidade social. Eu fiz um resuminho de algumas aulas que eu tive aqui no Centro de Mídias e vocês agora vão prestar atenção nesse TED, como vai funcionar, ok? Então, o TED será a minha apresentação, falar um pouquinho da minha história, tudo bem? Então, vocês vão perceber. Na aula de Zine, eu comentei o meu projeto de vida, falei quando eu nasci, que estudei a vida toda em escola pública, fiz universidade pública também. Então, aí dentro do meu contexto, vim de uma família muito pobre, meus pais não foram alfabetizados, contei também que a minha mãe faleceu recentemente, e dentro do meu projeto de vida, eu coloquei que sempre quis ter algumas coisas que vão aparecer agora. Então, agora eu vou fazer o TED apresentando a minha história. Por quê? O meu objetivo era sempre, da vida, colocar algo para contribuir para a sociedade. E eu acredito que a profissão, ser professor, né, ser professora, é contribuir muito de maneira positiva, né, à sociedade. Então, vamos conhecer aí o meu TED. Vamos lá. Então, mudando o cenário, no meu projeto de vida eu coloquei que sempre quis ter uma família, então tem a apresentação aí a uma figura representando família, tá bom? Então, família. Na sequência, para vocês conhecerem meu projeto de vida, coloquei todas as dificuldades que um estudante de escola pública, assim como você aí, passa, né? Toda a situação de muitas vezes, né? Às vezes a escola fica longe, a questão de ter pais que trabalham de fora do local ali, sempre vão só para a cidade, como a minha cidade é uma cidade dormitória. Então, eu coloquei que queria ficar mais próximo dos meus filhos. Então, no meu projeto de vida foi esse primeiro momento. E eu vou intercalar com as nossas vivências. Aí coloquei que no meu projeto de vida, meu sonho era ter muitos, assim, comunicação, tecnologia. Sempre gostei muito de tecnologia, pessoal. Então, tem tecnologia, queria muito. Como uma pessoa que mal tinha acesso ao alimento, eu queria comer e também sempre gostei muito de estudar. Então, pensei na questão de tecnologia, algo que não era acessível na minha época. Coisas que eu queria ter, carros, viajar. Então, estão subindo imagens relacionadas a esse contexto. Então, está subindo carro, uma pessoa viajando ali com malas. Vou falar e, ao mesmo tempo, fazer a descrição para facilitar. Livros, sempre estudei. Gosto muito de estudar. Estudar é a minha cara, então, muitos livros. Ó, livros na tela. Local que eu gosto de estar. Um local que me dá paz, tranquilidade. Cachoeira, eu amo praia, eu amo água, estar meio em contato com a natureza. Então, local que me dá paz. A cachoeira. Outro local também, a praia que eu falei. E tem todo um quesito aí ancestral, eu gostar de praia, eu gostar de mar. Tudo bem? Na sequência, eu coloquei mais comunicação. Eu sou uma pessoa comunicativa, gosto de conversar, gosto de estar em contato, até porque escolhi essa profissão. Lá em 1999 já escolhi ser professora porque eu gosto de conversar, eu gosto de entender as pessoas, eu gosto do contato. E no decorrer dessa minha vida, assim, pensando na questão do conversar e do estudar, sempre presente no meu projeto de vida, eu coloquei que queria muito ter facilidade de comprar alimentos, porque a minha família é muito pobre e nós não tínhamos nem o que comer. Aí eu pensava assim, quando eu tiver meus filhos vão poder comer à vontade, tanto que em casa tem que todos os recipientes de mantimento estarem cheios, porque não pode faltar comida. Dentro desse seminário, falando um pouquinho do meu projeto de vida, eu tenho uma grande amiga, a Cristina. Cristina, minha melhor amiga, amiga de todas as horas. A Cris é a amiga que eu conheci desde o prezinho. Então, nós temos uma amizade aí de mais de 35 anos. Na sequência, vocês conhecendo o TED, conhecendo um pouquinho da minha história, vem aí uma apresentação. Tem um grafite aqui do lado, onde eu fiz, o ano passado, uma homenagem para minha mãe. Aí tem escrito o nome da minha mãe e também uma representação, né, com as iniciais dos meus filhos, HH e o M, que é da minha mãe, ok? Iago Henrique
e Maria, tudo bem? Então, isso também foi parte da minha carreira, né? Poder fazer essa homenagem. Na sequência, tem um momento muito interessante na minha história. Foi quando eu consegui concluir a terceira graduação. Aí, para vocês verem, estávamos no momento de pandemia e eu recebi o meu certificado. Como a pandemia estava no auge, foi a primeira vez que todos da universidade receberam um certificado de modo diferente. Olha só, quando cheguei em casa que eu fiz a leitura pelo QR Code, o que chegou para vocês perceberem a minha felicidade. Eu não imaginava que o certificado viria dessa maneira. Olha só, pedi para vocês assistirem. Aê! Você concluiu seu MBA com certificação USP-Exalc. Parabéns! Estamos orgulhosos de ter feito parte dessa sua jornada. Te desejamos muito sucesso agora como pós-graduado e que isso possa trazer muitos frutos à sua vida profissional. Estaremos aqui para uma próxima. Parabéns e obrigado por ter feito o MBA USP-Exalc. Viu que legal? Então, assim, nós da USP estávamos esperando a formatura, mas por conta da pandemia não teve formatura aquele ano, no caso 2020, e nós recebemos o certificado online, que foi, na verdade, vem numa caixa toda feliz. Falei, nossa, veio somente o certificado. E na hora que eu abro, tem essa felicidade. Então, o certificado com a festa foi muito interessante. Então, no meio de todo esse contexto de pandemia que nós passamos, as percas, né, as famílias que perderam amigos, parentes, pessoas queridas, e eu estava num contexto muito triste, porém, quando eu recebi o certificado, ele não apagou toda aquela tristeza, mas ele me deu um pouquinho mais de esperança de continuar. Tudo bem? Então, aí vocês viram essa parte. Na sequência, eu coloco aí no meu projeto de vida outro momento especial. Conclusão recentemente, então depois do gestão de projetos que eu fiz na USP, eu concluo e na sequência fiz pedagogia internacional. Então mais um certificado que veio aí no início desse ano, que eu comemoro bastante também, porque vocês vão perceber, o meu projeto de vida é todo voltado à questão social. Eu pensei e fiz gestão de projetos, pedagogia internacional, voltado pelo social, tanto que eu fiz pedagogia social. Essa é a minha razão, porque além dos projetos como professora e já contribuir para a sociedade, eu também atuo com os projetos voluntários também na minha cidade e de outros movimentos. Essa, então, é a minha maneira de exercer a pedagogia social. Tranquilo? Então, vocês viram aí momentos específicos do meu projeto de vida. E, na sequência, eu coloco algumas aulas que foram sensacionais, de pessoas que participaram. Claro que não tem como colocar de todas as pessoas aqui, mas essa aí, por exemplo, que eu estava com o professor Mauro, o professor, doutor Daniel Munduruku, da etnia, etnia Munduruku, participou de uma aula, foi um momento muito bacana. Outro momento, quando o professor Sidney esteve aqui na escola, ou na IFAP, eu falo escola, pelo modo de pensar. O professor Sidney, que eu mencionei, ele veio falar sobre os viçungos, e o professor Sidney foi meu professor no 6º ano, numa escola pública em Carapicuíba. O professor Sidney continua como professor da rede municipal, e hoje ele é maestro. Então, professor, maestro Sidney, ok? Para vocês. Eu amo de paixão porque é a minha primeira referência de entender a questão de pessoas que me incentivaram a fazer a diferença e ser diferente. Então, o professor Sidney fez toda a diferença na minha história, lá no 6º ano, numa escola pública, falando que realmente eu precisava estudar, que a educação faria a diferença na minha vida e que a educação é muito importante. E toda a questão de entender que o meu papel como uma pessoa, uma preta não retinta, mas que tem aí que buscar o seu lugar, infelizmente de uma parte de lutas, ok?
Papel social, professor Sidney. Na sequência, também eu tive a participação aqui no Centro de Mídias. Aqui estou falando das alegrias, né, que o Centro de Mídias me proporcionou. O professor Luiz Zacarias, está sempre presente nas nossas aulas, filósofo. Ele convidou vários estudantes para fazerem slams, esses slams aí da Escola Célia. Essa apresentação foi de 2022. Falamos sobre Semana de Arte Moderna. Também, uma das aulas, como convidado o professor Luiz, tivemos outros alunos também da Escola Célia. Lógico que eu teria que mencionar todos esses estudantes, porque não faz sentido, né, fazer as aulas, pensar no meu projeto de vida, sendo que o meu público-alvo são os estudantes. Então, fiz questão que tivessem fotos desses estudantes, ok? Aqui um momento legal, que dentro do meu projeto de vida, eu consigo fazer algo que eu gosto. Eu vou colocar aí para vocês, que é cantar e dançar. Na verdade, cantar eu canto para brincar, mas eu gosto mesmo é de dançar. Porque eu gosto muito, então eu gosto muito de samba, eu gosto de todas as danças ancestrais e teria que ter dança, lógico, tem que ter um pouco de animação, até porque eu sou uma pessoa animada, eu me considero uma pessoa animada, eu gosto muito de dança, eu não danço bem, mas eu disfarço aí. Tanto falando sobre dança, nós tivemos a presença aqui de professores, né? Eles são formadores, o professor Edu Carriel e a Ale Mendes, são excelentes assim para a questão da dança. Eles participaram de uma das nossas aulas. Foram uma aula muito empolgante. A minha cara, dancei bastante. Lá falamos sobre forró, sobre sertanejo. Foi bacana. Aproveite e pesquise essa aula também com o Du e a Lê, ok? Aqui também uma aula que foi bacana. Essa aula já foi para o 8º ano que eu pude produzir aqui. É o Cadu Simões, tá? Ele é o criador, produtor do Homem Grilo. Aula que eu gostei muito, entendi bastante sobre histórias em quadrinhos. A participação dele foi sensacional. O professor, o Cacique Biratã, também esteve presente aqui em uma live. Foi muito, aprendi bastante, tá? O professor, ele é da rede estadual, ele é da Escola Tupi. Explicou muitas coisas que nós usamos nos nossos componentes, principalmente quando eu estava no componente Tradições Culturais. Uma aula que eu gostei, a aula sobre circo, a aula onde o Will, da Afro, falou sobre ser empreendedor na comunidade, como estar na comunidade e como os talentos não devem sair da comunidade. O Will falou algo bacana e eu vou repetir aqui para vocês. Ele, como um empreendedor, como um homem negro, uma pessoa negra que está na comunidade, ele vende ali os seus produtos e faz a comunidade crescer. E ele falou assim, não é porque ele tem sucesso, tem hoje uma carreira, que ele pode dizer que a favela venceu. Ele diz assim, a favela não venceu, a favela só vence quando todos da favela vencem, não é só uma pessoa. Eu também, Silene, não posso falar que por conta que eu consegui e tenho 2 pós-graduações numa universidade pública, eu posso falar que a favela venceu. Não, a favela não venceu. A favela vence quando todos têm o mesmo direito. A favela vence quando todos são tratados como iguais e têm os mesmos direitos legais mesmo. Tudo bem? Sempre menciono isso. Outra aula bacana foi nossa produção de slam, né? Olha o Snow aí explicando direitinho como fazer slam, foi muito bacana. Aí na sequência fica meu agradecimento por todas as pessoas que participaram das nossas aulas, estiveram aqui. Mas, professora Silene, você pode falar assim, nessa sua apresentação do seu TED aí, acabou, foi tudo maravilha. Até hoje, aqui nessas aulas do Centro de Mídias. Não foi assim. Para chegar aqui, batalhei bastante, como vocês perceberam, né? Fiz várias graduações, tenho preparo, enfim, mas como uma mulher periférica, muitas situações e muitas adversidades eu passei. Tanto que eu menciono que na minha primeira aula aqui no Centro de Mídias, eu sofri xingamentos, o chat lá bombou com pessoas falando coisas relacionadas à questão da minha pele. E não era em relação à aula, foi simplesmente maldade e racismo.
Tanto que eu não deixei de falar dessa aula porque é um tema importante, é algo que eu acredito que devemos falar e falei. Eu vou colocar na tela o poema que eu fiz na primeira aula que eu cheguei aqui no Centro de Mídias e fui hostilizada. Por conta disso, eu escrevi um poema. Eu espero que dê tempo, vamos lá. Então, fiz essa poesia aí. Resisto, insisto e não desisto. Eu não levei chibatadas em praça pública. Eu não fui arrancada com violência na presença dos meus. Eu não fui forçada a realizar tarefas das quais não tinha interesse. Mas, naquele dia, aqui no Centro de Mídias, a minha primeira aula ao vivo, na frente de milhares dos meus colegas, me senti despida, açoitada, envergonhada, arrebatada, revoltada, esmagada, condenada, silenciada. Não quis me defender. Como me defender? Mostrar em argumentos, justificar o porquê sou preta? Até balbuciei algumas explicações, mas sabia que precisava ter compostura. Não podia dizer muita coisa, pois ainda poderia passar por errada. Falar de uma lei, no caso a Lei 10.639, que trata de questões étnico-raciais, foi motivo de chacota. Tive que ouvir, vários jargões. É vitimismo, é mimimi. Ainda bem que a maioria dos colegas, os professores que estavam no chat, se posicionaram e falaram que o assunto respondia perfeitamente à habilidade da aula. Discutir um tema de relevância social e falar sobre racismo, discutir é um tema de relevância social. Vitimismo é relativar a dor do outro. Não me venha com racismo estrutural, problemas sociais. Fiquei perplexa que em pleno século XXI, pessoas ditas estudadas ousam diminuir, ofender alguém por conta da cor da sua pele, com o coração apertado, dilacerado. Pensei em não voltar ao trabalho, mas, como diria minha mãe, em memória, que aprendera com os meus avós, os tombos são para nos deixar mais forte na queda. Sempre sonhei em contribuir à minha nação. Eu não cederia a tal decepção. Literalmente, tomei um banho de sal grosso e vinagre para desinfetar as feridas do corpo e da alma. Coloquei o meu sorriso mais bonito e sincero no rosto e fui trabalhar. Abre espaço para uma mulher preta passar, periférica, filha de pais analfabetos, a caçula de 5 irmãos que mal tinham o que comer, sabe subverter. Foi no meu lar que eu aprendi o que é amar. E sempre pelo que amo, pelo que acredito, lutar. Tratar todos com respeito e a equidade propagar. Por isso, eu valorizo cada ser. Eu realmente respeito cada história, cada alegria, cada dor, cada paixão. Se resisto, insisto e não desisto, é porque sei que a batalha dos meus ancestrais, a dos que estão, a dos que virão, não serão em vão. Então, assim, naquele momento que eu estava muito mal, eu fiz essa poesia que depois no slam nós fizemos uma batalha e eu mencionei. Mas foi para realmente colocar toda aquela angústia que passou, o que estava sentindo, e falar sobre racismo é importante sempre. Então, fique para você. Qual é a sua contribuição para a sociedade? Eu acredito que, de alguma forma, eu tenho feito a diferença na vida de alguém. E espero que você também faça. Meu projeto de vida está aí, sendo lapidado, mas eu consegui, de alguma maneira. Então, assim, agradeço a Kátia, a Bianca, as intérpretes, e até a próxima aula. Fique aí. Como o seu projeto de vida muda a sociedade. Tchau, tchau.